Muita paz, muita alegria, podemos estar juntos, estudando. É sempre bom a gente agradecer ao Pai e iniciar os nossos estudos com uma vibração amorosa, confiando plenamente no nosso Pai Maior, confiando plenamente na instrução dos nossos mentores, sobretudo quando a gente adentra os parâmetros do Evangelho de amor e de sabedoria do Cristo, esse Evangelho que tem a função de modificar as criaturas, modificar os espíritos e nos colocar numa via de ascensão direto para a casa do nosso Pai, que é o que Jesus espera de cada um de nós. E, continuando os nossos estudos, nós estamos no início do Novo Testamento, praticamente. A fase que nós estamos analisando agora é o nascimento de dois grandes espíritos que vão reencarnar no planeta Terra, Jesus e João Batista. Então, nesse caso aqui agora, no momento em que nós estamos, Maria de Nazaré, José, Zacarias, Isabel, esses já estão encarnados no planeta Terra para recepcionar a vinda de João Batista e a vinda de Jesus. Então, até agora a gente veio acompanhando todo esse processo. E o processo ele vai começar exatamente aonde? Com Zacarias, lá no templo de Herodes, quando ele vai adentrar o templo para fazer o incensamento, quando ele é sorteado naquele dia lindo para poder adentrar a sala dos santos, para poder fazer o incensamento, o trabalho sacerdotal, que eram as orações matinais. Então a turma de Zacarias, ela é sorteada e ele entra e vai fazer esse trabalho então. De lá para cá, a gente vai ver então a aparição do anjo com Zacarias, dando a ele a notícia de que ele vai ser pai e Isabel vai ser mãe, embora eles tivessem idade muito avançada. Nós vemos ali a posição do povo orando de fora do templo, e Zacarias já na sala que antecedia a sala dos Santos. Nós vamos ver Zacarias perdendo a voz, porque ele, digamos assim, usa do intelecto nessa conversa com o anjo Gabriel, quando ele vai revelar o nascimento de João Batista, não que seja numa dúvida, mas que era uma expectativa, digamos assim, que ele não poderia suportar naquele momento em saber que eles seriam filhos, era uma alegria muito grande. E aí nós vamos ver, depois disso, a gente vai ver então a anunciação do anjo a Maria de Nazaré. E quando Maria de Nazaré então fica sabendo que Isabel está grávida, só lembrando a história, ela vai então subir a montanha na região onde vivia Isabel para fazer sua visita com Isabel, ver como a prima está, e é um momento muito bonito, que já há 2 estudos a gente vem analisando essa visita a Isabel. Então a visita a Isabel, praticamente nós terminamos. Nós vamos entrar agora no nascimento de João Batista. Então só para relembrar o que ficou no último estudo que nós fizemos, o que ficou bastante marcante foi o quê? Primeiro, que Maria revela uma sabedoria profunda nas questões das trajetórias da vida. Quando ela é saudada por Isabel, logo depois ela vai saudar Isabel também. E a saudação que ela vai fazer é um grande reconhecimento a Deus, ao seu amor, à sua sabedoria, à sua misericórdia. E essa saudação que Maria de Nazaré vai realizar, ela fica conhecida como Magnificat. E Maria de Nazaré, ela, apesar de não ter muita cultura nas coisas mundanas, nas coisas comuns, de superfície da vida, porque ela ainda era uma menina praticamente, ela revela uma sabedoria profunda, uma sabedoria que vai muito além do conhecimento comum que já pairava naquela época. Então, primeiro ela manifesta essa sabedoria em dizer aquele cântico do Magnificat. Uma das coisas mais interessantes, mais impressionantes que nós vimos é que ela também consegue reunir no seu canto, na sua poesia, no seu poema, ela consegue trazer as formas do judaísmo, as formas do Velho Testamento para serem utilizadas nesse Magnificat. Isso torna a coisa mais linda. Só que ela faz uma composição, ela faz uma ligação entre as formas com que ela utiliza, que torna o Magnificat algo extremamente original, profundo e muito revelador. Nós vimos também o seguinte, que Maria reconhece a graça de Deus em si. Então, ela se revela uma escrava do Senhor e, no entanto, não se afirma humilde, o que prova a sua humildade. Aí Pastorino vai dizer nesse momento
lá no estudo passado o seguinte, que é uma característica dos espíritos superiores, dos espíritos elevados, não afirmarem a sua humildade, a sua paciência. Eles não afirmam que tem isso. No entanto, eles agem com extrema humildade, mas não deixam de reconhecer a sua posição e a sua importância que tem no universo. E como eles reconhecem isso? Reconhecem isso quando eles conseguem perceber e conseguem, e evidentemente eles conseguem o tempo todo, a grandiosidade do Pai por trás de todas essas coisas que eles conseguem realizar, como é o caso de Paulo de Tarso, que vai dizer que tudo eu posso naquilo que me fortalece, porém nem tudo me é lícito. E Paulo de Tarso coloca isso de uma forma muito bem. Então, isso é um reconhecimento da minha posição no universo, e não obstante, tudo eu posso, apesar de ser humilde, apesar de ser pequeno, perante o Criador, perante o universo. Essa é uma das colocações que Maria de Nazaré vai fazer também ali no Magnificat dela. E ela continua, né? Ela ainda demonstra em seu Magnificat as alternâncias dos escopos reencarnatórios pelos quais passam as criaturas, deixando patente a justiça divina que ocorre sem erros. Quer dizer o seguinte, ela vai dizer no Magnificat, ela vai reconhecer a justiça divina que vai fazer as alternâncias de posições das criaturas nos processos nos quais os seres vão reencarnar. Então, uma hora eu nasço rico, outra hora eu posso nascer pobre, outra hora eu posso nascer famoso, outra hora eu posso nascer no anonimato, outra hora eu posso nascer com uma saúde muito boa, na outra hora eu posso nascer desprovido totalmente de recursos de saúde. Enfim, vai mostrando que, de acordo com a elevação, o crescimento do ser, ou a sua renúncia em se elevar espiritualmente, as reencarnações podem mudar, transformando as oportunidades para que o ser possa finalmente se colocar, às vezes com o advento da dor, com o advento da imposição do progresso, numa linha de crescimento, numa linha de evolução sustentável para consigo mesmo, sem mais os desvios das alucinações e das hipnoses materiais. Então, Maria de Nazaré, ela afirma o processo da reencarnação categoricamente nesse Magnificat também. Dá uma olhadinha lá no estudo passado, que a gente fala bastante sobre esse Magnificat, e está lá também no Novo Testamento, para quem quiser ver. Fala de um futuro de felicidade que ocorre a todas as criaturas que buscam a manifestação do Cristo interno. Ela também reconhece o futuro. Ela também reconhece o nosso objetivo como espírito. Ela também reconhece a grandiosidade do nosso ser quando a gente se aplica na busca da manifestação das virtudes divinas no nosso coração. Isso é a busca pelo nosso Cristo interno. Então aí nós temos Maria de Nazaré, aquela menina de 12 anos de idade, fazendo um reconhecimento profundo, mostrando uma sabedoria muito grande, que vem de outras encarnações e na qual ela tem a lucidez perfeita de todo o seu conhecimento e ao mesmo tempo de toda a sua posição no universo e na sua missão que ela iria cumprir. E aí nós temos então o fechamento da visita de Maria de Nazaré a Isabel, que estava grávida esperando João Batista, aquele que vai então anunciar a missão do Cristo, aquele que vai preparar os caminhos nos corações para que os homens pudessem receber a presença do Cristo e aproveitar essa presença desse Espírito magnífico, tão grande, tão sublime, tão divino no nosso meio, nos nossos corações. Então nós estamos lá agora vendo Lucas, capítulo 1, 57 e 66. Nós fomos até os 56. Então continua Lucas ainda narrando os fatos que demonstram o nascimento de Jesus, o nascimento de João Batista. E como nós sempre falamos, ele foi o apóstolo que teve, junto com Maria de Nazaré e junto também com o apóstolo João, eu falo Lucas apóstolo, mas na verdade é um evangelista, ele não chega a ser um apóstolo presente ali junto com Jesus, mas não deixa de ser um apóstolo que busca, sem dúvida nenhuma. Todos nós temos a nossa função de buscar nos colocar como apóstolos do Cristo. Todos nós gostaríamos de ser apóstolos do Cristo, é uma busca muito grande que todos nós temos. Então Lucas continua fazendo a narrativa dos nascimentos e agora com João Batista. Então o nascimento de João, no capítulo 1, versículo 57 a 66, vai dizer assim: chegado o tempo de dar à luz, Isabel teve um filho. Seus vizinhos e parentes, sabendo da grande misericórdia que o Senhor manifestava para com ela, participavam de seu regozijo. Lembra? Que misericórdia era essa? Importante que se recorde que Isabel era estéril.
E ela e Zacarias estavam em idade muito avançada. Então nunca tiveram filho. Estavam casados, unidos há muito tempo. Então nós temos aí o quê? Nós temos uma manifestação espiritual muito forte, muito grande, fazendo com que todas as, digamos assim, os limites da matéria fossem vencidos para que João pudesse nascer. Então, todos estavam felizes e todos estavam vendo ali um milagre do Pai, um milagre de Deus, ali no caso de Isabel e no caso de Zacarias. No 8º dia vieram circuncidar o menino e iam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Então, quer dizer, o povo, os judeus, queriam circuncidar o menino, era costume, costume no judaísmo circuncidar a criança do sexo masculino, e eles queriam dar para o menino o mesmo nome do pai, o nome de Zacarias. Mas a sua mãe, porém, disse: não, mas será chamado João. E ela afirma: ele vai ser chamado João. E disseram-lhe: ninguém há entre teus parentes que tenha esse nome. Então quer dizer o seguinte, que quando ela disse que queria que o nome do menino fosse João, então as pessoas ali que foram circundar João, o menino disse: mas não tem ninguém que se chame João. Vamos dar o nome de Zacarias para o menino. E continua. E perguntaram por acenos ao pai que nome queria que lhe pusessem. Então, por que perguntaram para Zacarias por aceno? Qual o nome que deveria ser o nome do menino? Muito simples. Lembra que Zacarias estava mudo. E também estava provavelmente surdo. Por causa da aparição do anjo, que diz a ele que ele vai ser pai. E o anjo, e ele meio que duvida. Por causa da idade e do fato deles serem um casal estéril. Pastorino até pergunta no início do estudo de Zacarias quem era estéril, afinal, Zacarias ou Isabel? Não dá para saber, ou os dois, não sabemos. Mas então, diante dessa dúvida de que teria um filho, o anjo diz a Zacarias que ele ficaria mudo. E nós vimos a razão dessa mudez e dessa surdez, que na verdade não era um castigo, era um processo importantíssimo no crescimento do espírito de Zacarias ali, no estudo que nós fizemos, representando o intelecto avançado já totalmente ligado às questões espirituais. E continua: ele, pedindo uma tabuinha, escreveu: João é seu nome, e todos se maravilharam. Interessante, ele dá o nome de João para a criança, o mesmo nome que Isabel queria. E todos ficaram maravilhados porque tinha que ser João mesmo, acabaram dando o nome de João. Imediatamente lhe foi aberta a boca e solta a língua, e começou a falar bendizendo a Deus. Quer dizer o seguinte: nesse momento, quando ele escreve o nome de João na tabuinha, ele começa a falar, a voz volta, a surdez acaba, todo aquele processo termina no momento ali que vai ser feita a circuncisão do garoto, da criança. O temor apoderou-se de todos e os seus vizinhos, todos os seus vizinhos, e divulgou-se a notícia de todas essas coisas por toda a região montanhosa da Judéia. Lembra que Isabel, ela vivia na região montanhosa da Judéia. Os evangelistas não mencionam a cidade. Existem algumas, digamos assim, alguns sinais, algumas pistas históricas que demonstram onde Isabel poderia viver com Zacarias ali na região montanhosa da Judéia. E todos os que dela souberam as guardavam no coração, dizendo: que virá a ser então esse menino? Pois na verdade a mão do Senhor estava com ele. Então o que aconteceu? Aconteceu um fato muito bonito. Isabel dá a luz, Zacarias, que estava mudo, volta a falar, e acontece um momento maravilhoso. E Zacarias então recobra todo, digamos assim, os sentidos da fala e da audição, e mediante o nascimento da criança, aquela coisa toda, ali no momento e vem o momento da circuncisão, aquilo é anunciado, todo mundo fica sabendo, ou seja, aí nós temos aí um fato histórico bonito para a gente observar. Vamos ver agora o que Pastorino vai interpretar para a gente de todo esse ensinamento aí. Então nós estamos lá na página 47, Sabedoria do Evangelho, da edição da FEB, editora no Brasil, e vai começar assim. A expressão chegado o tempo de dar à luz é repetição de Gênesis 25 e 24. E a atribuição do fato à misericórdia divina reproduz também a Gênesis 19 e 19. Interessante que o Pastorino ele já traz o quê? Ele traz que essas formas de colocar as coisas, ela vem já do Velho Testamento. Então estava muito na cultura do povo hebreu.
Comum que fosse dessa forma. Então, o pastorino lembra disso. Chegado o tempo de dar a luz. E também a misericórdia divina. Tudo isso reproduz o que? Formas de colocação do Velho Testamento. Isso vai mostrando que a coisa está muito interligada entre si. E continua. O acontecimento causou grande alegria e alvoroço entre a parentela e a vizinhança. Que parentela? A parentela de Isabel e Zacarias e a vizinhança deles também. Porque a coisa se deu, digamos, de uma forma bastante diferente do que é o nascimento de uma criança comum. Né? E continua pastorino. O evangelista, e agora ele está se referindo a Lucas, o evangelista passa então a narrar a cena da circuncisão de acordo com a lei. Então, a circuncisão é uma lei que já estava lá em Gênesis 17, 12 e também lá nos Levíticos 12 e 3. O rito da circuncisão não era atribuição sacerdotal. Qualquer israelita podia desempenhá-lo mesmo na residência dos pais. Em todas as localidades havia, e ainda hoje existe, o morrel, pessoa habilitada para essa delicada operação no recém-nascido. Então quer dizer o seguinte, o pastorino está dizendo que a circuncisão necessariamente não tinha que ser feita por uma pessoa designada e especialista nisso. Qualquer pessoa que soubesse fazer, poderia fazer. Então ela não era uma atribuição do sacerdote. Mas havia também, em algumas localidades, uma figura que era considerada, digamos assim, especialista em fazer isso, como é o caso do morrel, que era a pessoa habilitada para essa delicada operação do recém-nascido. Mas não eram todas as regiões que tinham o morrel. Então quer dizer o seguinte, nós não sabemos ali, no caso, quem foi que fez a circuncisão de João Batista, se foi o morrel, se foi aquelas pessoas que foram à casa de Isabel, que foram convidadas para fazer a circuncisão, o importante é que ela foi feita. E Pastorino continua. O fato de Lucas citar a presença de Isabel demonstra que a operação se realizou em sua residência, pois a mulher que dava à luz só podia sair de casa 40 dias depois do parto. Então, se a circuncisão foi acontecer 8 dias depois de João Batista nascer, então Isabel ainda estava em casa, então se deu evidentemente na casa dela. As pessoas foram lá para fazer provavelmente um grupo de judeus, amigos da família, e alguém ali sabia fazer essa operação, que é uma operação muito delicada, ainda mais numa criança recém-nascida. Então provavelmente foi na casa de Isabel, no ambiente dela, com a presença evidentemente ali constatada de Zacarias. Tá? E aí a gente continua. No ato da circuncisão, rito pelo qual o menino era oficialmente incluído no povo israelita, era-lhe imposto o nome. Então, quer dizer, a circuncisão, no momento da circuncisão, era feito também o batismo. E pelo rito do judaísmo, era quando a criança adentrava ao povo israelita. Então, está lá, né, na lei mosaica, que a circuncisão seria a forma de fazer aliança com Deus. Tá? Causa estranheza o fato de quererem colocar no filho o nome do pai, o que contrariava o costume israelita. Então o pastorino está chamando a atenção, que não era muito comum colocar o nome do filho, o mesmo nome do pai. E que pastorino chama a atenção disso, porque normalmente não era comum fazer isso. Mas em vista da idade provecta do pai, não haveria futuramente possibilidade de confusão entre os dois. Então quer dizer o seguinte, na cabeça do povo que queria botar o nome de João de Zacarias também, o mesmo nome do pai, Zacarias já estava muito idoso. Então provavelmente ele não ficaria muito tempo vivo. E aí, João não precisaria chamar, João poderia chamar Zacarias e isso não iria gerar confusão. O que a gente pode ver, o que isso pode nos chamar a atenção aqui agora? Que a idade de Zacarias era muito avançada, a ponto do povo achar que logo ele ia desencarnar, que logo ele ia morrer. Mais uma anuência, mais uma confirmação de que eles eram um casal de idade muito provecta e com maior dificuldade ainda para ter filhos, além de serem estéreis. Então quer dizer, Pastorino, quando ele fala que isso causa estranheza, na verdade está chamando a atenção para ver se a gente está alerta a esse detalhe. Está confirmando literalmente que Zacarias já estava há bastante tempo no corpo físico. E no entanto, ainda assim, ele e Isabel vão dar à luz a uma criança. Aí continua. Nesse ponto intervém Isabel.
que quer dar ao menino o nome de João. Os parentes não aceitam a sugestão, porque fugia aos hábitos judeus não só ser o nome escolhido pela mãe, como ainda que se impusesse um nome que já não houvesse na família. Então olha só que interessante. Primeiro, agora a gente vê que quem estava lá, aquela turma que foi lá fazer a circuncisão, eram parentes. Eram parentes que conheciam a linhagem de Isabel e de Zacarias. Não tinha ninguém que se chamasse João, e era costume colocar o nome de alguém que já estivesse na linhagem. Então os parentes vão contra essa ideia. E mais, quem costumava dizer o nome era o homem. Era o marido, o pai, que dava o nome ao filho ou à filha. Nesse caso, Isabel não. Isabel toma as rédeas e fala, eu quero que se chame João. Então todo mundo não gostou dessa ação de Isabel. Achou que isso ia contra o costume. Por isso, o que eles fazem? Aí vai dizer pastoreiro. Por isso eles interrogam Zacarias por acenos, demonstrando sua surdez temporária. Quer dizer, Zacarias não estava só mudo, mas também estava surdo. Este pede uma tabinha. Tabinha devia ser uma madeirinha qualquer, recoberta de cera, e um estilete escreve o nome de João. Vamos lembrar, essa tabinha, por que estava recoberta de cera? Porque naquela época eles não deviam ter lápis de grafite ou qualquer coisa assim. Ou talvez Zacarias não tivesse ali uma pena com uma tinta que ele pudesse molhar e gravar. Então, a tabinha recoberta de cera, uma cera bem grossa, quando você passa um estilete em cima dele, um pedacinho de madeira, você marca na cera o risco que você está fazendo. E ali ficava o nome, ficava gravado o que você escreveu. Então, Zacarias escreve o nome ali de João. Então, este pede uma tabinha recoberta de cera e com estilete escreve o nome de João, confirmando o que dissera Isabel. O evangelista anota a admiração de todos e a divulgação que teve a notícia nas redondezas. Então, o que mais impressionou é que imediatamente, logo depois que Zacarias escreve o nome de João, de seu filho, ele começa a falar e ele começa a manifestar uma alegria muito grande. Isso tudo chamou a atenção dos parentes, do povo que estava ali presente. Por enquanto a gente está vendo só a história da coisa, analisando a história. Daqui a pouco a gente vai entrar no entendimento profundo da coisa. E aí continua Pastorino. A expressão guardar no coração é típica do hebraico. E isso está lá em Reis, está lá em Isaías, e exprime refletir, tomar grande consideração. Outra expressão idiomática aparece em a mão do Senhor, significando a proteção divina, que também está lá no Atos dos Apóstolos, 11:21 e 3:11. Então são expressões do judaísmo, e era comum que Lucas também utilizasse essas expressões na hora que ele fosse escrever o seu evangelho. E era muito comum também que Maria de Nazaré usasse muito essa expressão e usasse muito essa forma de se direcionar também. Então vamos continuar aqui. Aí eu trouxe aqui lá do Atos dos Apóstolos 11:21, um exemplo dessa expressão. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se convenceu ao Senhor. Então, quer dizer, uma expressão judaica. E também eu trouxe lá também no Isaías 57:1. O justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. Então, quer dizer, pondera isso em seu coração, também é uma expressão judaica. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Está lá em Isaías. Então, ninguém pondera isso em seu coração. Então, quer dizer, o coração, ele não, digamos assim, ele não é um órgão que pensa. Então, evidentemente, que nesse caso aqui, guardar, ponderar no coração, significa que está se falando do espírito, está se falando da substância, está se falando de um complexo da estrutura do ser, e Pastorino vai chamar isso de individualidade, não do órgão do coração, e não do órgão do cérebro também. Importante que a gente entenda isso. Então eu trouxe aqui essas duas observações aqui a nível de curiosidade. E aí nós já vamos para a interpretação profunda para o nosso espírito desse ensinamento. Ele é rápido, ele é curto, mas a interpretação profunda ela é realmente muito linda e traz bastante conhecimento, traz assim um caminho novo, traz assim observações que assim é muito bom que a gente veja essa interpretação guardando no coração, no dizer de Maria de Nazaré e no dizer da nossa querida Isabel. Aí vai dizer Pastorino assim: logo que o sublime encontro se verifica, nascendo o homem novo, temos a personagem
a passagem direta da luz do mental, que não necessita mais da mediania da intuição, chegando em cheio ao intelecto e tornando iluminado, ou seja, tornando Buda. Vamos parar esse primeiro ponto aqui agora. Então quer dizer o seguinte, o Pastorinho está dizendo que quando o homem novo nasce dentro do ser, o homem renovado, o homem modificado, o homem evangelizado adulto e inclusive lúcido, quando isso acontece, já não há mais a necessidade do que? Da intuição. Porque a luz que vem do campo mental, do corpo mental, direto da centelha divina, ela já adentra diretamente o intelecto. E ela torna esse intelecto, o pensamento superficial do ser, iluminado. Em outras palavras, torna ele Buda. Ou seja, um ser iluminado, que pensa com o campo mental e não mais com o intelecto superficial que lidar com as coisas práticas do dia a dia, da matéria ou da reencarnação onde ele esteja. Então aí passa a agir o campo mental. Nesse caso não é mais necessário o advento da intuição fazendo essa intermediação. Por quê? Porque a intuição, ela é na verdade um canal de ligação entre o corpo mental, a mente, corpo mental, com o intelecto. Quando essa intuição, então, ela digamos assim, cumpriu a função dela, e o homem novo nasce dentro do ser, então gera-se o fruto, cria-se o fruto da espiritualidade pela busca espiritual que a criatura faz, não é mais necessária a intuição, porque a ligação é direta. Por assim dizer, não tem mais a chave, é direta a ligação, está plugado diretamente. Então a intuição cumpriu a função dela, cumpriu todo o seu escopo de atividade e agora o ser já age totalmente iluminado por essa mente. Então ele se torna, no dizer hindu, no dizer budista, ele se torna Buda. Ou seja, ele manifesta a sua natureza divina, a sua essência de forma mais perfeita, sem o ofuscamento, a opacidade da personagem que muitas vezes não deixa o eu maior se manifestar. E aí Pastorino continua dizendo assim aqui, a intuição, Isabel, ponte entre os dois, uma vez que apresentou a intelecto Zacarias, então veja bem, a intuição ela cumpriu uma missão, ela apresentou ao intelecto, aqui representado por Zacarias, o resultado da busca. A busca é o filho e se retrai. O intelecto, ao verificar a verdade e a realidade, digamos, palpável, explodirá em palavras de alegrias, incontida e de elevação espiritual, cujo exemplo o evangelista nos dará no Cântico de Zacarias, logo a seguir. Olha só que coisa bela. O que aconteceu? A intuição cumpriu a sua tarefa. A busca do ser, que foi iluminada pela intuição, do ser que já está dedicado às coisas do Espírito, é importante que se entenda isso. Então, uma vez que o ser, nessa busca, consegue, alimentado pela intuição que ele já sabia seguir, manifestar o seu homem novo, fazer nascer o homem novo dentro de si, então, e aí a intuição não precisa mais agir, porque já está plugado completamente. Pastorino está dizendo que acontece um fenômeno. Esse fenômeno é a alegria do intelecto. O intelecto se retrai. Na verdade, o que acontece com o intelecto? Ele deixa de ser aquele intelecto dominante, medroso, nervoso, preocupado, e passa a agir nele o próprio corpo mental confiante da criatura. Daí uma alegria incontida. E que Zacarias vai manifestar isso no cântico dele também, porque ele também vai fazer um poema logo depois. Nós vamos ver no próximo estudo. Quando ele vai fazer esse reconhecimento, quando o intelecto dele, agora iluminado pelo corpo mental, iluminado pelas coisas do Espírito, iluminado pela vontade do Pai a seu respeito, e é isso que é nascer o homem novo,
Já reconhecendo essa vontade do Pai, ele vai então nos trazer novas revelações, vai nos trazer novos conhecimentos, novas agregações e que nem sempre a gente vai conseguir entendê-las da sua forma mais profunda. Então é um momento de muita alegria, é um momento de muita harmonia, é um momento de muita, digamos assim, de festividade, e isso evidentemente vai, né, de elevação espiritual, que vai se espalhar não só para Zacarias, mas também para todos aqueles que tiverem ao seu entorno, que vão perceber essa vibração. Não vão conseguir fazer não vão conseguir penetrar tudo que Zacarias consegue fazer em termos de elevação espiritual dentro de si, mas percebem a vibração, percebem a vibração daquele ser que já conseguiu fazer nascer um homem novo dentro de si. Eu sempre costumo lembrar, a gente sente vibrações diferentes quando se aproximava do Chico Xavier, quando se aproxima de alguém que já manifestou alguma espiritualidade muito grande, como é o caso de Madre Teresa de Calcutá, como foi o caso aqui também da Irmã Dulce, né? Do próprio Divaldo Franco, entre outros, que realmente tem uma vibração muito bonita, muito forte, que toca os nossos corações. As mesmas vibrações dos homens e mulheres que foram considerados santos e que tocavam tantos seres na sua trajetória. Vamos continuar. Aí vai dizer Pastorino assim: temos, pois, que o intelecto saiu da contemplação, da meditação silenciosa. Olha só. O intelecto sai da contemplação, da meditação silenciosa. Zacarias, representado pelo intelecto, estava mudo e surdo, então ele estava em contemplação e meditação silenciosa. Um processo de introspecção muito grande que o intelecto estava fazendo, recluso no ambiente dele e de Isabel. E aí, quer dizer, ele estava na surdez e na mudez de vários meses. Isso era o estado de contemplação de Zacarias. Fisicamente era representado por essa surdez e por essa mudez, mas dentro de Zacarias, quem é que poderia saber o que estava acontecendo? E quase não achava palavras para agradecer o prodígio, descendo dessas alturas. Voltará a sentir os veículos físicos que estavam esquecidos durante a meditação. Olha só. Vamos tentar entender isso aqui, o seguinte. O que acontece? Uma vez que ele cumpriu todo o processo de meditação, de introspecção, de segredo do nascimento do homem novo, que isso é feito em segredo, no âmago da alma, não dá para você penetrar o que o próximo está fazendo. E uma vez que ele consegue lograr essa vitória, esse crescimento, esse desenvolvimento espiritual, e aí o seu intelecto passa a ser totalmente iluminado pelo seu campo mental, pelo seu corpo mental, o que acontece? Ele agora, descendo das alturas, ou seja, voltando da meditação, voltando da contemplação, ele agora volta para a vida prática, porque ele tem que continuar a vida na Terra, ainda está encarnado, não é verdade? Jesus, quando subia a montanha para orar, tinha que descer para trabalhar. É normal isso. Né? E aí o que acontece? Ele volta a sentir os veículos físicos que estavam esquecidos durante a meditação. Olha que interessante. Como é que a gente sabe que esses veículos estavam esquecidos? Porque Zacarias estava surdo e mudo, ele estava em estado de contemplação. Então o corpo mental agora toma conta completamente também dos veículos físicos, ou seja, da personagem. De todos os veículos da personagem. Corpo astral, corpo do pretérico, corpo físico e intelecto. Agora quem manda é o corpo mental. E é claro que tudo volta a funcionar muito bem, melhor do que estava antes. A saúde perfeita, é a santificação do ser. Tornar saudável o ser. O corpo mental torna o ser saudável completamente. Nós temos aqui uma manifestação, não só do nascimento de uma espiritualidade melhor, como também a cura de todas as extensões do ser e suas manifestações nos ambientes no qual esse ser se encontra estagiando. Aí continua Pastorino dizendo assim: não admite, como a intuição já sugerira, que produto tão divino seja chamado simplesmente lembrança de Yahvé. Não, o nome só pode corresponder à realidade do ocorrido, e Yahvé foi favorável. Então, quer dizer, Pastorino está querendo dizer o seguinte, que agora não é só uma lembrança de Yahvé, não é só uma lembrança do Pai. Agora há uma manifestação plena do Pai em si, no presente, no atual, agora, verdadeira. Não é mais só a lembrança,
A lembrança é o nosso desejo de voltar para a casa do Pai. Agora nós temos a manifestação favorável do Pai, que vai acontecer em ressonância ao exercício que Zacarias fez na sua evolução, unido a Isabel, que é a intuição. Então nós temos aí uma manifestação, quer dizer, Yahvé foi favorável, respondeu, houve a ressonância da sintonia provocada por Zacarias no seu crescimento. E aí a gente continua. Ao retomar contato com seus veículos de manifestação, trazendo consigo o filho, há uma alegria indescritível entre todos os parentes e vizinhos. Parente e vizinho. Agora o Pastorino vai dizer o que é parente e vizinho. Ou seja, em todas as células e órgãos. Parente e vizinho são células e órgãos. Tanto os do corpo perispiritual ou astral, como de suas correlatas no físico denso. Todos vibram de intenso regozijo, eliminando males, mazelas e participando plenamente da vida. Aqui dá pra gente parar e falar muito. Olha só, Pastorino agora está dizendo o seguinte: mais do que vizinho, do que vizinha, do que parente, do que parenta, do que pai, mãe, filho, Espírito Santo. Os parentes agora são a extensão do nosso ser. Quer dizer o seguinte: quando esse corpo mental passa a iluminar o nosso intelecto, com o nascimento do homem novo dentro de nós, com esse filho novo dentro de nós, certo? Então, todas as instâncias do nosso ser, células, tudo isso, células, órgãos, físicos, astral, perispiritual, espiritual, são iluminados. E eles se regozijam de alegria. E todos eles são curados. Todos eles são recolocados no seu processo de evolução de forma correta e ajustadas ao Pai. Então essa alegria é uma expansão em todo o ser, em toda a sua trajetória, em toda a sua vida. Quer dizer, antes nós vimos o Magnificat de Maria mostrando o que acontece com aquele ser que reconhece a grandiosidade do Pai, se coloca a serviço do Pai e o futuro desse ser. Olha só o que está acontecendo com Zacarias. É uma demonstração clara do início desse processo. Evidentemente, ele ainda não está no nível de Maria de Nazaré. Ele está já ali no homem novo. É um início, é um caminho, é um processo que a gente vai ver bem definido lá na frente, quando a gente for pegar todos os pontos dos últimos capítulos e unir esse povo todo e entender onde é que a coisa vai chegar. Então agora, estando toda a personagem do ser iluminada pela sua individualidade, agora sim o ser participa plenamente da vida. Ele é consciente da vida. Ele é consciente da sua trajetória. Ele agora não é mais carregado pelo karma. Ele agora é carregado pela sua consciência. E as coisas começam a modificar nesse sentido. A circuncisão simboliza o corte de todos os prazeres emocionais. Quem queria saber o que significa circuncisão, significa isso. Esse é o significado da circuncisão. Embora o judaísmo tenha imposto a circuncisão física, né, ela na verdade é um significado espiritual. Né? Então significa o seguinte, que o homem, quer dizer, o ser espiritual, não estou falando do homem, sexo masculino, entenda, tá? Estou falando do ser espiritual. Quando ele faz a circuncisão, ele faz então uma aliança com o Pai. Olha o formato da circuncisão, que parece um anel, ou seja, parece uma aliança. É uma aliança com o Pai e ele corta com os prazeres emocionais. Olha que o Pastorino está falando prazeres emocionais. Ou seja, prazeres que são gerados e que provocam a emoção no ser. E aí ele se liga ao Pai. Então eu não posso dizer que a circuncisão é uma coisa só de homem do sexo masculino. Ela foi simbolizada, ela é simbolizada no sexo masculino porque isso foi instituído por Moisés, pelo judaísmo, mas na verdade tinha como objetivo fazer com que o ser futuramente entendesse as suas ligações com o Pai e trabalhasse nesse sentido. Certo? Claro que futuramente, com a questão espiritual, todas as religiões vão abandonar os ritos materiais e vamos ficar unicamente adorando ao Pai em verdade e espírito, como disse Jesus à mulher samaritana lá no poço de Jacó. Que daí por diante não terão mais expressão nem atrativo para ele. Então, quer dizer, rompida a necessidade de buscar os prazeres emocionais. O Pastorino não coloca como prazer material, mas prazer emocional.
Porque, na verdade, esse prazer é sentido pelo corpo astral e é a sede da emoção, certo? A matéria ela é só uma expressão morta, mas que provoca esse prazer na emoção, certo? E aí, esse prazer emocional já não tem mais atração para o espírito que está iluminado pelo seu campo mental, porque o corpo mental ele possui tudo. Ele tem todos os parâmetros, toda a força, toda a substância capaz de nutrir o ser. Ele não precisa mais de quê? De expressões emocionais da matéria no seu corpo astral. Ele está num outro nível agora. E o temor que se apodera de todos os vizinhos, aí o pastor fala que acontece um temor quando isso acontece, né? Exprime o choque traumático produzido em todos os órgãos e células que se sentem aniquiladas quando o espírito emerge no infinito. Quer dizer o seguinte, agora é um momento de, digamos assim, de quebra mesmo, literalmente. Quando o espírito domina, quando ele mergulha no infinito, o corpo físico fica com medo. O psiquismo material fica com medo. É muito para ele. E ele se sente aniquilado. E por que ele se sente aniquilado? Ora, agora não é mais ele que manda. Quem manda agora é a individualidade do ser. É a sua centelha divina. Não tem mais essa da emoção, da fisiologia do corpo físico mandar no cabra. Cabra é ótimo, né? Quem manda agora é o espírito. E é claro que essa parcela da personagem fica assustada, fica com medo. Ela acha que não vai ter mais vez, ela acha que não vai ter mais vez na coisa. E de fato, todos os, digamos assim, o orgulho, a vaidade, ou seja, os prazeres emocionais ficam com medo. Perdem força, não dominam mais, se sentem assustados. E aí, o pastor vai dizer o seguinte, que os vizinhos, que não são o seu eu verdadeiro, na verdade são os nossos vizinhos, são as nossas manifestações da nossa personagem em seu quaternário inferior, com seus veículos inferiores para viver os ambientes da reencarnação, ficam com medo, ficam assustados. E ao mesmo tempo maravilhado também. E aí ele continua. Esse choque e o respectivo temor se estendem por toda a região montanhosa da Judéia. Olha só. Aí o pastor vai dizer o que é região montanhosa da Judéia. Isto é, por toda a personalidade. É a Judéia. A personalidade significa Judéia. Lembra quando nós começamos a estudar, saímos do prólogo de Lucas e entramos já na questão de Zacarias, e nós vimos que havia Herodes, que era o senhor da Judéia, e havia Galiléia, e Galiléia e Judéia vão estar se conflitando o tempo todo no Evangelho, no Novo Testamento, porque a Judéia representa a personagem ligada aos prazeres materiais, e nós vemos o que a Galiléia representa, o jardim secreto, fechado, espiritualizado do ser, onde Jesus sempre retornava para a Galiléia. Cada vez que ele saía para cumprir uma missão, ele voltava para a Galiléia, porque a Galiléia representa esse sacrário da alma. Agora o que está acontecendo com Zacarias? A sua Judéia, a sua personagem agora, já não é mais herodiana. Não é dominada pelos desejos de Herodes. Ou seja, da personagem que é atraída pelos prazeres emocionais da matéria. Ou seja, tudo se reflete em toda a Judéia, em toda a personagem. Aí nós temos uma observação do Evangelho na via esotérica do ser, mostrando o processo de nascimento do Cristo interno dentro da criatura, quando ele busca a sua espiritualização. E aí ele continua. Região montanhosa refere-se à personalidade em sua parte mais elevada, em sua manifestação mais alta, que é o intelecto, o qual se sente minúsculo, pequeno e insignificante perante a grandeza e infinidade do fenômeno experimentado. Então quer dizer o seguinte, essa região da Judéia, ela ficava numa montanha alta, essa região de Zacarias, onde ele morava. Qual é a parte mais alta que Pastorino está querendo dizer? É o intelecto, justamente, é o grande dominador da personagem.
né? E essa também é totalmente dominada. Então nós temos aqui a personagem de Zacarias, que, no intelecto dele, que já estava numa elevação, já estava numa montanha muito elevada, já era, digamos assim, um buscador do Espírito. E também essa região, também esse intelecto de Zacarias, que representa a sua região de Judéia elevada, sobre todos os demais intelectos que ainda estavam muito no nível da religião ainda mais materialista, essa região agora é totalmente iluminada, totalmente tomada pela ação desse homem novo que está nascendo. Ok? E aí vamos continuar o nosso estudo. Todas essas sensações, entretanto, são guardadas no coração, diz Pastorino. Isto é, são mantidas secretas e não contadas a todos indiscretamente. Primeiro que a gente nem consegue contar uma sensação como essa. Ela supera os sentidos, supera o intelecto, ela gera sentimentos, ela gera tipos, digamos assim, de vibrações, de registros vibracionais dentro do ser, que é difícil nós expressarmos isso com palavras. Os próprios espíritos vão dizer que nós temos uma insuficiência muito grande de vocabulário para exprimir todos os fenômenos espirituais. Isto é, são mantidas secretas e não contadas a todos indiscretamente. Lendo novamente aqui. Apenas a criatura se pergunta a si mesma: que me ocorrerá agora? A criatura quer saber, agora, se iluminar, o que vai acontecer? Porque realmente ela sabe e sente que o Senhor, o Cristo cósmico, está com ela. Então agora ela está numa fase nova. Pô, ela veio vivendo a personagem há tanto tempo, numa busca. Agora adentra uma manifestação do homem novo, adentra uma manifestação espiritual profunda, que mexe com toda a sua personagem, com todos os seus veículos. Quem vai ser dela agora? Vai vir uma nova trajetória, um novo caminho. E ela quer saber o que vai acontecer. Mas ela está confiante, porque foi isso que ela buscou, isso que ela quis, e ela teve essa resposta. Ou seja, Yahvé, Deus, foi favorável à sua busca, porque a busca foi verdadeira, foi sincera. E todos os limites foram vencidos pela aplicação dos seus princípios evangélicos que Zacarias acreditava. Bom, com isso, nós encerramos o estudo de hoje. Um estudo assim que eu considero muito bom, muito lindo, muito profundo, que vai mostrando para a gente as nuances e os detalhes da evolução do ser, do crescimento. E daqui a pouco, nos próximos estudos, nós já vamos começar a fazer as conexões para entendermos o fechamento completo dessa primeira fase do nascimento de Jesus e de João Batista, que vão cumprir uma missão maravilhosa aqui no nosso planeta Terra. Com isso a gente encerra o estudo, então. Beijo no coração, muita paz e fraternidade. E até o próximo.